Bem, hoje nós vamos entender o conceito de frase, oração e período. Pois bem, a frase nada mais é que um enunciado que passa uma informação, mas não tem verbo, né? Então, olha só, silêncio, tem verbo? Não. Que lindo! Uau! Bom dia, boa noite. Nenhum deles tem verbo, correto? Mas não são frases? Por isso, nem toda frase é uma oração. Até porque para a frase ser uma oração, ela precisa ter verbo, que não é o caso delas. Por isso, elas são somente frases. Agora, a oração, né? Olha só. Toda oração é uma frase, né? E para ser oração, ela precisa de quê, que eu já falei anteriormente? Do verbo, né? Então, a gente tem aqui, olha... Ela sofreu um acidente. Então, sofreu é o verbo, eu sofro, tu sofres, ele sofre. Então, ela é uma oração. E toda oração é uma frase. Aí a gente vem para o período. Como a gente vai saber o que é o período? O período nada mais é que a parte de uma oração. E as partes da oração, elas são baseadas nos verbos, né? Então, para ser oração, precisa ter verbo. E uma oração pode ter mais de um período. Vamos fazer a contagem? Ó. Nesse exemplo aqui, sonhei com o meu primo. Sonhei. Tem algum outro verbo? Não, tem apenas um verbo. Se tem um verbo, período simples. Agora esse outro aqui, ó. A vida é bela. Quem é o verbo? Não é o é? O é não é o verbo? Então, se eu tenho um único verbo, eu tenho um único período. Aqui eu tenho um único período, período simples. Aqui eu também só tenho um verbo, período também simples. Agora olha esse outro exemplo aqui. Chegou, jantou e foi dormir. Quantos verbos nós temos? 1, 2, 3 verbos, né? Ah, professora, mas o dormir é verbo. Mas ele tá no infinitivo. Se ele tiver terminado em ar, er, ir, ele não vai ser contado. E quando nós temos 2 verbos aqui, quem é o mais importante? Qual que está sendo conjugado, né? O foi? Então a gente vai contar ele. Isso aqui é uma locução verbal, tá? Então você conta um só. Então 1, 2, 3. Eu tenho aqui 3 períodos. Então período composto. Bom, aqui, ele saiu do trabalho. Saiu é verbo, né? Então, um verbo. E foi comer um lanche. Então, foi comer uma outra locução verbal, mas lembram que eu falei anteriormente? Quem que vai ser contado? O foi, né? Então, foi comer um lanche. Então, aqui eu tenho um verbo, 2 verbos. O enunciado aqui, olha... Um período, todo enunciado que gira em torno deste verbo, ele é o centro das atenções. E foi comer um lanche. Então, todo esse grupo aqui tá nesse outro. Então, são 2 períodos. Um período por causa do primeiro verbo, segundo período por causa do segundo verbo. Então, não é um período simples, é um período composto, certo?